Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conectar-se. Eu sou a Renata, estou aqui com o André Fukunaga para conversarmos sobre assuntos voltados para o autoconhecimento. Olá, Renata. Sempre um prazer estar aqui no podcast Conectar-se. E hoje vamos falar sobre o meu livro, Virtudes, Desafios e Aprendizados, que para quem está assistindo, né, no YouTube, enfim, tá aqui, ó, do meu ladinho o livro. Vamos falar sobre ele. É um livro muito legal, gostei muito do livro, sou suspeita para falar, né? Mas qual que é a ideia geral do livro, para o pessoal saber? Bom, a ideia geral do livro é que todos nós estamos em um caminho espiritual. E nesse caminho espiritual, nós estamos aqui aprendendo virtudes que vão nos tornar pessoas melhores e também nos fazer com que nós nos conectemos com esse algo maior. E para a gente aprender essas virtudes, vão surgir desafios em nossas vidas e esses desafios é que vão nos levar aí ao aprendizado dessas virtudes. Quando você fala em desafio, o que quer dizer esses desafios? Bom, o que seria um desafio? Desafio é alguma situação com a qual a gente não sabe lidar com sabedoria, com tranquilidade, com amorosidade. Então pode ser tudo na nossa vida. Pode ser desde o professor foi dar uma prova na escola e você não sabia lidar com aquilo, desde o pai, relação com pai e mãe, relação de emprego, relação com dinheiro, doença também faz parte de desafio, enfim. É tudo aquilo que você não. Sabe, aquela coisa que causa uma angústia, um sofrimento, uma ansiedade, né? Às vezes você não dorme direito à noite por causa disso. E às vezes também até desafios pequenos, né? Por exemplo, uma briga de trânsito, uma fila de banco, enfim, os desafios eles são dos mais variados, né? De algo para a vida inteira, como por exemplo, sei lá, seu pai te abandonou na infância e você até hoje não consegue perdoar o seu pai, né? Pode ser um desafio que dura a vida inteira, ou pode ser desafios pontuais, como eu falei, uma prova na escola, né? Um chefe que você não se dá bem no trabalho, enfim. Ou pode ser coisa bem, um evento específico, como, sei lá, uma briga de trânsito que você não lida da melhor maneira com essa briga de trânsito. Então, acho que o que une os desafios é justamente essa falta, talvez, de clareza, de sabedoria nossa ao lidar com eles, com essas situações de vida. E como é que a gente aprende virtudes nessa relação com os desafios? Então, a primeira coisa é entender que esses desafios, se existe alguma situação difícil na nossa vida, alguma situação que é o desafio, é porque a gente não tem a sabedoria ou o entendimento suficiente para lidar com aquilo de uma outra maneira. E talvez aquele desafio aconteça justamente para a gente aprender a como lidar com aquelas situações de uma outra maneira. Então, para você lidar com aquela situação de uma outra maneira, provavelmente um dos fatores que vai te ajudar é o aprendizado de virtudes. Por exemplo, a gente falou de alguns casos de desafios no começo. Caso de uma briga de trânsito, e aí na briga de trânsito você fica nervoso, você quer matar o outro cara, você não aceita pagar nada, você vai dormir pensando naquela briga de trânsito. Que virtudes você poderia aprender para que na próxima briga de trânsito aquilo não te afetasse tanto? Tá? Poderia aprender a virtude da compreensão, a virtude da aceitação, da compaixão, virtude do respeito, enfim. Se eu aprender essas virtudes, na próxima vez que acontecer esse desafio na minha vida, eu vou lidar com aquilo de uma outra maneira. De uma maneira muito mais sábia, de maneira muito mais plena, de maneira muito mais consciente com aquilo ali. Então, as virtudes, os desafios podem nos levar a aprender virtudes para que quando surjam desafios semelhantes, você consiga lidar de maneira muito mais tranquila, de uma outra maneira. Inclusive, tem no livro, eu falo de que 5 casos pessoais meus de desafios na minha vida. E talvez o que eu mais gosto de falar, vou até falar para vocês aqui, o que eu mais gosto de falar é do retiro de meditação. Que eu fui fazer um retiro de meditação de 10 dias em silêncio. Então eu estava todo preparado para esse retiro. Nossa, que bom. Eu gosto de silêncio, tá? Que bom, vou ficar 10 dias em silêncio, sem escutar ninguém falar, ou escutando só o instrutor falando, enfim, sem precisar conversar com ninguém. Estava muito feliz por causa disso. Nossa, que paz interior que eu vou sentir aqui, né?
E aí chegou no primeiro dia desse retiro, a gente foi designado quartos com 3 pessoas. Então, né, os homens, cada homem dormia num quarto com outros dois homens juntos. E no meu quarto tinha um cara que roncava muito alto, mas muito alto mesmo, assim, de eu não conseguir dormir, porque tinha esse cara no meu quarto roncando muito alto. E aí minha mente ficava, nossa, eu vim pro retiro para ter paz interior, para ficar tranquilo e fica esse cara roncando aqui. E minha mente ficava a milhão, nossa, tomara que esse cara desista do retiro, tomara que esse cara vá embora, tomara que aconteça alguma coisa. Não, acho que eu vou lá reclamar com o supervisor, vou reclamar com não sei quem. E tudo isso na minha mente ali, na minha mente a milhão ali, isso na hora de A dormir, noite né? Isso toda. de madrugada ali, minha mente a milhão. Então a primeira noite eu dormi péssimo, foi péssima a primeira noite, dormi muito mal, né? E, todos esses pensamentos na minha mente, né? Aí chegou na segunda noite, o cara ainda estava lá, roncando, né? Eu até pensei, não, eu vou chegar mais cedo no quarto, eu vou dormir antes dele, para eu não escutar o ronco dele. Quem disse que deu? O cara chegava no quarto, capotava e tava roncando de novo, né? E aí começou a ter um entendimento meu. Eu falei, nossa, não adianta brigar com esse cara, não adianta brigar com o fato dele estar roncando. Não tem o que fazer aqui. Tá bom, é assim, vou relaxar, mesmo com esse cara roncando. E já dormi melhor na segunda noite. Chegou na terceira, nas outras noites, meio que nem percebia mais o cara roncando. Não percebia, mas não me afetava mais o cara roncando. Então, nesse período, nesse próprio retiro, eu desenvolvi algumas virtudes por causa disso. Virtude da aceitação, da compreensão, a sabedoria de não ficar ali nos meus pensamentos brigando com aquilo ali que era daquele jeito, enfim. Foram várias virtudes desenvolvidas ali porque tinha um cara roncando muito alto do meu lado num retiro de silêncio, né? Que é um paradoxo aí, muito engraçado. Então, assim, qualquer situação desafiadora na sua vida pode ser uma base para você se tornar uma pessoa melhor, para você aprender algo, desenvolver uma virtude e se tornar uma pessoa melhor a partir daí. E como saber quais são as virtudes que a gente tem que desenvolver a partir de um desafio? Bom, acho que a vida te mostra, o próprio desafio te mostra quais são as virtudes que você tem que desenvolver. Por exemplo, que eu falei, uma pessoa que foi abandonada pelo pai e não suporta o pai até hoje. Né? Não quer mais ver o pai, quer o pai longe, apesar de às vezes o pai até quer entrar em contato, quer retomar a relação, mas a pessoa não quer nem ver o pai. Então, algumas virtudes. Aí cabe você olhar que virtudes eu precisaria para resolver essa situação. Primeira que me vem aqui é perdão. Eu preciso perdoar meu pai. Outra, talvez compreensão, entender o que aconteceu com ele, né? Ter uma compaixão pelo que aconteceu com ele, que levou ele a abandonar. Enfim, a própria situação, a própria vida vai te mostrando quais são as virtudes a serem desenvolvidas. Por isso que até no livro, eu coloco de quando você tem um desafio, se questione. Faça essa pergunta: quais são as virtudes que eu preciso aprender para poder superar esse desafio? Tá? E isso vai ficar claro, assim, vai ser, mais ou menos, né? Porque às vezes a pessoa está tão brava com aquele desafio que ela não vai querer ver. Mas se você está disposto a aprender com aquele desafio, a desenvolver virtudes para superar o desafio, vai ficar claro para você quais são essas virtudes. Se você tem resistência com aquele desafio, o que acontece? Na maioria das vezes as pessoas têm resistência aos desafios. É que nem eu lá no retiro de meditação. O que eu queria? Eu não queria mudar dentro de mim, eu queria que o outro fosse embora, eu queria que o outro parasse de roncar. Eu queria que o outro, né? É o outro que tem que mudar. A maioria das vezes a gente entra nessa energia. Surge um desafio e não sou eu que tenho que mudar, não sou eu que tenho que aprender, é o outro que tem que mudar. Então, se você fica preso nisso, você acaba não olhando para essas virtudes que você tem que desenvolver. E quando você sai desse lugar do ao outro, sou eu, o que eu posso mudar em mim para tornar isso mais fácil, para eu conseguir superar esse desafio? Aí as portas se abrem e você consegue enxergar. Não que possa ser fácil ou difícil. Isso não tem nada a ver, depende da situação. Mas as portas se abrem para você, pelo menos, entender e ter a intenção de aprender as virtudes para superar aqueles desafios. Inclusive, no livro eu falo de algumas armadilhas,
né, desse caminho de desafios e virtudes, e uma delas é essa, justamente, você ficar sempre pondo a culpa no outro, você nunca querer olhar para você, sempre achar que é o outro que tem que mudar. Quando tem um desafio é o outro, a culpa do desafio é o outro que é o culpado pelo esse desafio na minha vida. E não, você também é tão responsável quanto a outra pessoa, tá? Então veja o que você pode mudar aí na sua vida para superar aquele desafio. E como é que a gente sabe que a gente está no caminho certo, né? Como é que a gente sabe que o que a gente está fazendo está nos direcionando para um caminho melhor, para esse aprendizado de virtudes, que está tudo certo o caminho que eu estou tomando? Essa é uma boa pergunta, né? Uma dúvida muito profunda das pessoas aí. E aí tem algumas maneiras de se olhar para isso. Primeiro, se a gente olhar de um aspecto macro, espiritual, onde você está é o lugar certo para você estar, porque não existe outro lugar que você possa estar agora, tá? Então, dentro desse aspecto, qualquer caminho que você tiver, ou qualquer percepção de caminho que você tiver, é o caminho certo para você, tá? Isso pode trazer uma paz no seu coração, uma fé, uma confiança, uma revolta também. Enfim, aí vai de cada um, né? Se revoltar, porque, nossa, não pode ser isso aqui, não tem que ser isso, tem que ser coisa diferente. De qualquer forma, o caminho certo, a vida sempre te mostra. Então, se esses desafios estão acontecendo na sua vida hoje, é porque o caminho certo é você aprender com esses desafios, aprender virtudes com esses desafios. Então, sempre, assim, é sempre assim, a vida vai te dar os desafios certos para o seu caminho. Não foge disso, não tem como ser diferente, tá? E aí cabe a você aprender com esses desafios de maneira rápida, demorada. Difícil, fácil. Enfim. Aí como você vai aprender é uma questão sua aí, tá? Mas se aqueles desafios estão acontecendo na sua vida é porque são os desafios certos para você naquele momento, para você aprender e se tornar uma pessoa melhor naquele momento. Um outro questionamento que a gente recebe algumas vezes, né, dos nossos alunos, dos nossos clientes, está muito vinculado a essa sensação do soltar. Muitas vezes as pessoas conseguem identificar o que elas têm que soltar, elas sabem o que elas têm que soltar, só que elas não sabem como fazer isso, né? Deixar aquilo de lado, soltar aquilo, desapegar daquilo. Dentro do seu entendimento, como que a gente aprende, né? Como é que a gente traz essa perspectiva de virar aquela chavinha, de soltar aquilo que está incomodando, que está, né, tá perturbando ali? É isso aí, os desafios vêm para isso, para mostrar o que você tem que soltar na sua vida também, né? Então, quando surge um desafio, aí surgiu um desafio na sua vida, aí você percebeu, opa, preciso soltar isso. Por exemplo, aquele caso do pai que eu falei. Meu pai me abandonou quando era criança, agora ele quer se aproximar, mas não quero, e aquilo está me incomodando, está me deixando triste, está me fazendo sofrer. O que eu preciso fazer? Ah, preciso perdoar meu pai. Bom, identifiquei. Preciso soltar essa raiva, esse ódio, esse rancor que eu carrego do meu pai. Só que às vezes não vai ser tão simples, né? Que nem a pergunta que você fez. Às vezes a pessoa identificou que ela precisa perdoar o pai, por exemplo, nesse caso, só que ela não consegue perdoar o pai. Então é muito de um lugar de você. É um trabalho interno de você começar a se desapegar dessas histórias da sua mente, ou que você carrega, tá? É um desapegar no sentido de solta essas energias densas que estão associadas àquela história e também muda a sua maneira de olhar aquela história, tá? Ressignifica aquela história para você, tá? Uma coisa importante que você talvez possa olhar nesses casos é o que eu aprendi com tudo isso? Como é que eu me torno uma pessoa melhor a partir de tudo isso? São questionamentos super válidos. O que eu aprendi com meu pai me abandonando como bebê? Por que eu me tornei uma pessoa melhor pelo fato do meu pai me abandonar como bebê, nesse caso, né? Às vezes parecem perguntas absurdas, né? Que nada a ver. Nossa, como assim? Se tornou uma pessoa melhor? Como assim aprender alguma coisa? Esse fato só trouxe dor e sofrimento. Mas se você olhar bem, olhar com amorosidade, com compaixão, com sabedoria, talvez você realmente consiga
começar a entender aquilo de uma outra forma, perceber aquele fato de uma outra forma. Isso vai permitir que você perdoe seu pai depois, se você começar a trazer esse entendimento. Então é muito de um lugar de você sair daquele seu ponto de vista fixo, ponto de vista rígido sobre o que aconteceu, e se permitir olhar para aquilo ali com mais amorosidade, com mais compaixão, que são virtudes, né? Bondade, compaixão, enfim, sabedoria. Então, talvez desse exemplo, além do perdão, que é uma virtude, outras virtudes para você desenvolver é isso, são essas: compaixão, bondade, sabedoria, aceitação, enfim. Quando você traz esse outro olhar para aquele fato, talvez você consiga soltar todo esse rancor, ódio que você carrega do seu pai hoje. Mas talvez você esteja muito identificado com aquele, não, eu sou a pessoa que foi abandonada pelo meu pai, que absurdo isso. Não posso perdoar meu pai nunca. Talvez você esteja muito identificada com isso. E para você soltar, você vai ter que se desidentificar disso daí. Não tem jeito. Às vezes para você mudar uma coisinha, para soltar uma coisinha, que nem você falou na pergunta, quero soltar uma coisa, mas não consigo. Você vai ter que soltar um monte de outras coisas junto. Você não consegue só soltar aquela coisinha. Vou precisar soltar toda a minha identidade, nesse caso, né? Toda aquela minha identidade de ser a pessoa que foi abandonada pelo pai, de ser a pessoa, né, que não tem pai, enfim. Vou precisar soltar tudo isso. Tá? E às vezes é difícil, às vezes a pessoa não quer soltar essas outras identidades dela. E quais outras virtudes que você gostaria de comentar com a gente aqui que estão no livro? Bom, no livro a gente fala de 21 virtudes, né? Na primeira parte do livro eu explico sobre os desafios, como é que funciona esse aprendizado, dou os exemplos de desafios, enfim, falo das armadilhas, sobre os desafios. Depois eu falo de 21 virtudes que talvez sejam as que estavam na minha energia naquele momento de escrever o livro, né? E que, de certa forma, são as virtudes talvez que eu considere as principais aí, né? Bom, não vou falar das 21 virtudes aqui, mas a gente pode falar de algumas dessas virtudes. Acho que uma que seria interessante a gente falar agora é um pouquinho duas virtudes, né? Gratidão e da apreciação. Que são virtudes que são ligadas muito à maneira como você olha para o mundo e como você se relaciona com o mundo, tá? Vamos pegar a gratidão, por exemplo. Geralmente a gratidão, a gente precisa que algo de bom aconteça para eu me sentir grato por aquilo, certo? A apreciação. Preciso que apareça algo bonito para que eu possa apreciar aquilo. Então, muitas vezes a gente fica numa gratidão condicionada, numa apreciação condicionada nas nossas vidas. Só que é possível a gente trabalhar essa gratidão, trabalhar essa apreciação para que elas façam parte natural de quem somos, para que elas sejam algo corriqueiro no nosso dia a dia. Então eu consigo trabalhar dentro de mim para que eu sinta gratidão, porque eu posso sentir gratidão por qualquer coisa, para que eu possa apreciar qualquer coisa. E quando você começa a cultivar essas duas virtudes no seu dia a dia, o seu estado de espírito muda. Imagina você no seu dia a dia sentindo gratidão pelas pequenas coisas. Imagina você no seu dia a dia conseguindo apreciar as pequenas coisas. Seu dia seria muito melhor do que é se você só fica esperando coisas grandes acontecerem para você agradecer, ou só fica esperando uma coisa muito bonita aparecer para você apreciar. A qualidade da sua vida ia mudar muito, né? Você ia viver muito mais feliz, muito mais plena, de maneira muito mais leve. Então essas duas virtudes, da gratidão e da apreciação, talvez sejam as virtudes que eu vejo que são mais... Talvez você tenha uma certa facilidade em você começar a cultivar. Porque tem umas virtudes que talvez fale, nossa, compaixão, como é que eu vou cultivar compaixão? Talvez seja um pouco mais... Talvez precise de um desafio grande para você cultivar compaixão. Mas essas virtudes, gratidão e apreciação, talvez sejam virtudes que são relativamente fáceis de você cultivar, de você praticar no seu dia a dia, de você desenvolver esse olhar para o mundo. Elas trazem para mim uma sensação até de uma porta ali de entrada, né? Para você mudar até um estado mental, para você mudar um estado de consciência ali, para você ter
entrar tipo num flowzinho de contentamento, de gratidão ali, para Sim, a coisa ficar mais, não sei, parece que fica mais leve quando você traz essa gratidão e essa contemplação assim no seu dia a dia com esse olhar mais. com certeza fica mais leve. É que você falou, contentamento, que é outra virtude que tem no livro. Gratidão e apreciação vão levar a um contentamento também. Né? E se você está nessa virtude do contentamento, você está leve no seu dia a dia. Você está leve no seu dia a dia. Né? Então, são virtudes que, se você decide incorporar no seu dia a dia e consegue praticar e cultivar, realmente é o que você falou, ela talvez vira uma chave dentro de você, da maneira como você olha o mundo, como você vive a sua vida para melhor, tá? E mais coisas aparecem para você ser grato e para você, Sim, né, sim. contemplar. E, e, e aí pode acontecer duas coisas, né? Como você falou, mais coisas para você ser grato, para você apreciar aparecem na sua vida, ou pode surgir um desafio. Né? Um desafio é falar, tá bom, você está cultivando gratidão, apreciação, quero ver. Então, esse desafio Verdade. para você, vamos dizer assim, fortificar essa gratidão, essa apreciação dentro de você. Se você conseguir ser grato e apreciar isso aqui, você consegue ser grato e apreciar qualquer coisa. Pode acontecer. E assim, é o que eu falo sempre. Né? Sempre que você tem a intenção de se tornar uma pessoa melhor, de desenvolver uma virtude na sua vida, provavelmente vão aparecer os desafios certos para que você desenvolva aquilo ali. Que nem a gente sempre brinca, né? Nunca peça para desenvolver a paciência. Porque se você pedir para desenvolver a paciência, vai acontecer algumas coisas que vão realmente testar a sua paciência para ver se você conseguiu desenvolvê-la. Mas isso é uma brincadeira, né, sobre a paciência, mas isso funciona para tudo na vida, tudo na vida. Ah, quero me tornar uma pessoa melhor. Tá, como é que você quer se tornar uma pessoa melhor? Ah, quero ser uma pessoa mais bondosa. Vão surgir os desafios para que você possa desenvolver essa bondade de maneira mais profunda, de maneira mais forte dentro de você. Pode parecer ruim? Pode parecer ruim, mas a vida é assim. Quer você conscientemente intencione aprender algo, ou quer você inconscientemente ou seu subconsciente está querendo que você aprenda algo, os desafios vão aparecer. Então, nesse caso, você já tem uma ideia do que você está aprendendo, porque você intencionou aquilo ali para você. Você já tem uma ideia do que você está aprendendo com aquele desafio. Sempre tem que ter um desafio para se aprender uma virtude? Não necessariamente, tá? Vai muito do que você carrega de bagagem. Como eu falei, gratidão e apreciação. Quero desenvolver gratidão e apreciação. Preciso de um desafio? Depende do que você carrega, tá? Se eu carrego lá, nas minhas sombras, vamos dizer assim, um lugar de nossa, eu não mereço, não sou merecedor de nada, né? Não mereço nada, essa energia. Talvez você precise de um desafio para conseguir transcender essa ideia de que você não é merecedor de nada. Só você cultivar gratidão e apreciação no dia a dia não vai ser o suficiente. Entendeu? Então depende de cada um. Mas, assim, as grandes mudanças, geralmente elas vêm com desafios mesmo. Tá? Não adianta fugir. E ter claro que o desafio que aparece é o melhor para você, é o certo para você. Não tenha medo de encarar um desafio, não. Tá? Não tenha medo de pedir, né, desenvolver alguma coisa, porque aí vai aparecer desafio. Quer você peça ou não, desafios vão aparecer, você só está direcionando esses desafios, vamos dizer assim. Entendi. E uma virtude que eu gosto muito, assim, né, que a gente tem muitas trocas legais com pessoas, com alunos, e, enfim, é essa energia, essa virtude da abundância. Como é que é para você a virtude da abundância? Desenvolver essa virtude da É abundância. interessante, né? Porque você começa a trabalhar com essa história de autoconhecimento, caminho espiritual. Não diria a maioria das pessoas, mas muitas pessoas querem isso para ganhar mais dinheiro, enfim. Ou para resolver os problemas financeiros, porque, né, tem dificuldades financeiras e, claro, é possível, através do autoconhecimento, caminho espiritual, você dar uma melhorada nesse aspecto aí da sua vida. Mas o interessante da abundância é que a abundância ela é algo que transcende o dinheiro, transcende os bens materiais. Né? A abundância verdadeira é essa sensação de que você tem tudo aquilo que você precisa para viver aquilo que é para você viver aqui, para viver
sei lá, você pode chamar de propósito divino, seu caminho espiritual aqui. Você tem todos os recursos para isso, tá? E só de você, abundância, o que que é? Essa fartura de vida que existe, fartura de coisas, de vida, né? Você olha para o planeta Terra, por exemplo, a quantidade de vida que existe no planeta Terra, tipo, é incontável, você não consegue nem contar a quantidade de vidas que existem no planeta Terra. Olha a abundância de vida. E como a vida está sempre se renovando, sempre se recriando, sempre, né? Você pega, às vezes a floresta queima, daqui a 5 anos já tem uma floresta nova ali no lugar daquela floresta que queimou, né? Não é nem incrível isso? A abundância que existe nesse planeta. Então a abundância é muito de você se conectar com essa abundância da vida, né? E sair um pouco dos parâmetros da comparação. O que atrapalha a abundância é a comparação. Eu tenho aqui, né, R$ 10 na minha conta, o Elon Musk tem 1 bilhão na conta dele. Nossa, como eu sou sem abundância, como eu vivo na escassez. Será? Às vezes, dependendo da pessoa, né, ela sem dinheiro nenhum na conta, às vezes ela se sente abundante, né? Tem até uma história que o Eckhart Tolle, que é o do Poder do Agora, do livro Poder do Agora, conta, né, que até acho que conta no meu livro aqui, que ele vivia lá acho que na Inglaterra, que ele vivia tranquilamente, uma vida simples, normal, né? Não sentia falta de nada, estava contente, estava de boa. Até que ele chegou a ler uma reportagem falando que, sei lá, 20% das pessoas vivem na pobreza. Ele foi ler a reportagem e falou, nossa, quem ganha... consideramos pessoas que vivem na pobreza quem ganha abaixo de tanta coisa. Daí ele olhou para aquela reportagem e falou assim, nossa, então eu sou pobre? Mas gozado, eu não me sinto pobre, eu me sinto abundante, né? Você vê como a comparação, esses parâmetros, eles não servem para esse sentimento verdadeiro de abundância. Eles mascaram isso. A abundância é algo interno seu, de você sentir essa abundância de vida, essa abundância de recursos que existe aqui para você viver aquilo que é para você viver. Se você quer viver a vida do Elon Musk, claro que você vai estar na escassez, claro que você não tem recurso para viver a vida do Elon Musk, tá? Mas se você quer viver a vida que é para você e olhar para isso com esse olhar de abundância, você vai ver que você tem os recursos que você precisa aí, né? Então é muito Entendi. interessante essa virtude da abundância e dissociar um pouco do dinheiro, tá? E talvez dos caprichos do ego, que quer um iate, que quer uma Ferrari, que quer se aposentar com 25 anos, enfim, né? Sai um pouco do capricho do ego e mais para essa sensação da abundância da vida. Legal. E qual outra virtude que você acha interessante compartilhar com a gente aqui alguma coisa? É uma virtude que até no começo eu nem entendia como virtude, não entendia bem o que era essa virtude, é a virtude do serviço, né? O que é a virtude do serviço? É você realmente se colocar nesse lugar de você estar a serviço de algo maior ou a serviço do outro. E essa virtude é muito interessante por quê? Porque acho que aqui na nossa sociedade a visão é quem serve é inferior a quem é servido, né? Acho que essa é a visão padrão aqui na nossa sociedade. Então, como você servir é uma virtude? A gente acha que é ruim, né, servir. Você quer ser servido, você não quer servir, né? Então essa é uma virtude que para mim no começo eu falei, nossa, como assim? Virtude do serviço? Né? Mas eu quero ser servido, eu não quero servir, né? E quando você começa a entender o quão bom é você estar a serviço do outro, o quão bom é você estar a serviço de algo maior, e quanto te preenche isso, muitas vezes, quanto te traz plenitude isso, aí que você começa a entender qual que é o sentido dessa virtude do serviço. E aqui qualquer serviço, porque também às vezes também você só quer fazer o serviço, tipo, o meu serviço é pro mundo, é desenvolver um foguete. Tá, pode ser que seja, você está a serviço dentro de um lugar de desenvolver foguete pro mundo. Ou pode ser você estar a serviço aqui, talvez só de servir as pessoas no restaurante. E você se conectar com essa virtude do serviço, naquilo que você faz, naquilo que você tem para servir para os outros, para oferecer para os outros,
É muito preenchedor mesmo, traz muita plenitude. Então, assim, novamente, Eu acho assim, né? Independente do que você estiver fazendo, eu acho que esse servir com aquela presença e com aquele amor, né? uhum, Não você está ali querendo estar em outro lugar. Você está ali e se entrega para aquela ação, para aquilo que você está fazendo. Dentro dessa perspectiva de virtude, é muito esse serviço ele está vinculado a esse momento presente? sim, Você está ali sim, nesse serviço, nesse momento presente, com essa amorosidade, é isso? é isso mesmo. É você estar fazendo Ação. aquela ação de Uhum. servir, está fazendo isso de um lugar de consciência e de fluidez com aquela ação, né, que é o momento presente, enfim. Então, eu estou aqui servindo no restaurante. Claro, né, é um negócio agitado, às vezes depende do restaurante, enfim. Mas você está lá e você sente aquela alegria de estar lá servindo as pessoas. Né? Você sente aquela conexão com as pessoas para as quais você está servindo. Né? O servir não é só o ato de você ser garçom não é só um meio para você, no fim, receber um dinheiro em troca. Você vai receber dinheiro em troca, mas você percebe que não é isso. Você está lá pelo ato de servir, não para receber o dinheiro em troca. Claro que você vai receber o dinheiro em troca. Não estou falando que tem que fazer de graça, o servir tem que ser de graça. Não, o servir não tem que ser de graça. Tá? Mas quando você está servindo, é como se fosse. É como se só existisse aquilo ali naquele momento, independentemente do quanto você recebe em troca por aquele serviço. Então, esse é outra, talvez, entendimento errado de que o servir tem que ser de graça. Independe. O servir é quando, naquele ato de servir, você está se conectando com aquela atividade, você está se conectando com as pessoas às quais você está servindo. É isso que importa. Ganhando ou não dinheiro depois por aquele serviço. Porque às vezes as pessoas fazem serviço voluntário, mas não está ali presente, está ali só para parecer que é o bonzinho, para parecer que é o caridoso, enfim. Mas não tá ali naquela entregue, na conexão com aquele ato de servir e com as pessoas que ela está servindo. E aí não recebe dinheiro em troca, né? Mas na cabeça está recebendo o quê? Status, reconhecimento em troca. Tudo nesse mundo físico aqui é uma troca. Não tem como não ser uma troca. Tá? Enfim, mesmo aqueles que acham que estão fazendo algo sem ser em troca, no fundo, estão recebendo algo em troca. Por mais que esse não seja o motivo deles estarem fazendo aquilo. Mas alguma coisa em troca recebem. Entendi, Tá? entendi. No final do livro, você comenta sobre a sua essência é o amor. Tem um capítulo ali que você diz sobre essa essência que é o amor. O que que você quer dizer com isso? Assim, por que a gente aprende as virtudes? Qual que é a consequência da gente aprender as virtudes? É a gente se conectar com a nossa essência, que no fundo é o amor incondicional. Então, quanto mais virtudes a gente pratica no nosso dia a dia, mais a gente vai se conectando com essa essência e com esse amor incondicional. E por que isso acontece? Porque se você olhar as virtudes, elas têm essa característica de te tirar do seu ego, de fazer você transcender o seu ego. Tá? A virtude tem essa característica, claro, em vários níveis, enfim, de várias formas. Mas, de maneira geral, essa é a característica das virtudes. Elas vão te tirando do seu ego, levando para um lugar mais de momento presente, para um lugar mais do servir aos outros, de se conectar com as outras pessoas, se conectar com o mundo, se conectar com a natureza, enfim. E isso faz com que você saia do seu ego e acabe acessando essa sua essência de amor incondicional, que é a mesma essência de amor incondicional que tem em todos os seres humanos. Então, tem algumas pessoas que acham que o amor é uma virtude, né? Mas, no meu ponto de vista, o amor não é uma virtude. O amor seria a consequência de você praticar as virtudes. Então, por isso que eu coloquei no livro, né? Para as pessoas não perguntarem, mas faltou a virtude do amor. Não, o amor, no meu ponto de vista, não é uma virtude. Ela é a consequência de você praticar e incorporar as virtudes no seu dia a dia. Então, eu acho importante colocar isso no livro e entender que o amor, se você quer desenvolver o amor,
Desenvolva as virtudes, que as virtudes vão te levar a ter mais amor na sua vida, a reconhecer mais o amor aí na sua vida. Legal, entendi. Então tá bom, André. Existe alguma outra coisa que você queira falar pra gente? Que você queira contribuir com esse assunto? Claro, primeiro podem comprar meu livro, tá? Na Amazon, tem, tem na Amazon, que com certeza deve ter outros lugares aí, mas com certeza na Amazon tem, né? Bom, o que eu quero contribuir aqui no final é um pouco do que eu falei já, né? Os desafios, eles existem na nossa vida. Quer você queira, quer você não queira, quer você intencione alguma coisa ou não intencione, os desafios vão surgir na nossa vida. E aí cabe a nós, cada um de nós, saber lidar com esse desafio da melhor forma possível. E, no meu ponto de vista, a melhor maneira de lidar é ver como eu posso me tornar uma pessoa melhor a partir desse desafio. Se eu olho para os desafios da minha vida e tenho esse entendimento, não, esse desafio está me ajudando a desenvolver essa virtude, essa outra virtude, isso aqui, vai ser a melhor maneira que você pode lidar com aquele desafio. E aí você realmente procurar desenvolver aquelas virtudes, praticar aquelas virtudes, e aí o desafio talvez suma, talvez o desafio desapareça, o desafio se resolva por si só, o que é incrível. Muitas vezes o desafio se resolve por si só, né? Ou às vezes aquilo que parecia um desafio não era um desafio, que nem que eu falei na história do retiro de meditação, tinha um cara roncando, e no final o cara roncava e tava nem aí pro cara roncar, né? Tipo, o cara não sumiu, o desafio continuava lá, mas aquilo lá deixou de ser um desafio para mim, porque eu entrei num lugar de aceitação daquilo ali, né? Então, procure olhar para os desafios dessa forma, tá? Que, além de você se tornar uma pessoa melhor, talvez os desafios sumam, se resolvam de uma maneira mais fácil e rápida aí na sua vida. Tá Tá legal? bom, tá ótimo. Gratidão mais uma vez, André. Gratidão a todos vocês que estiveram aqui conosco. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas, para que ele chegue para mais pessoas. Deixem seus likes. Vou colocar aqui embaixo também um link para quem quiser adquirir o livro. E se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, fiquem à vontade para deixar aqui nos comentários, tá bom? Gratidão. Gratidão mais uma Gratidão. vez. Obrigada. Até a próxima.